Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 7, Casamento. Pergunta: o casamento será contrário à lei da natureza? Isso é, a união permanente de dois seres. Então, a união permanente de dois seres, né? Não está dizendo em casamento civil, religioso, nada. Está falando união permanente de dois seres. É contrário à natureza? Essa é a pergunta. Resposta: é um processo na marcha da humanidade. Desculpa, é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, faz parte do ciclo evolutivo. Isso faz parte do item 695 do Livro dos Espíritos. E aí Emmanuel comenta: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, é uma relação de confiança mútua, de assistência mútua, de fortalecimento mútuo, de reciprocidade, de sacrifício, de tolerância, de aprendizado, de altruísmo, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer aquilo que gostaria de fazer para fazer pelo outro, né? Fazer para si, ela deixa de fazer para si para fazer pelo outro. E isso exige altruísmo, né? Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Porém, é imperioso que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, uma vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração, qualquer desrespeito entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida, traiçoeiramente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, nós temos livre-arbítrio e, portanto, podemos mudar a programação assumida, mas pela lei de causa e efeito, geramos problemas kármicos a serem resolvidos e, como Emmanuel disse, muitas vezes num processo doloroso. Depende de quantas pessoas foram envolvidas, depende da reação do outro diante do ocorrido. Indiscutivelmente, nos planos superiores, a união entre dois seres é espontânea, composta em vínculos de afinidade inelutável, é natural, é invencível, é indiscutível. Conforme vamos evoluindo, essas uniões também vão evoluindo. Não são mais emoções, são sentimentos, é energia. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se unem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. No entanto, acontece que milhões de almas detidas na evolução primária
detidas no começo do aprendizado, aquelas pessoas que não buscam evoluir, continuam apegadas a sentimentos infelizes, né? Então, o que ele está dizendo? No entanto, acontece que milhões de almas detidas na evolução primária continuam no planeta arraigadas, presas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não façam salteadores, ladrões, né, impunes na construção do mundo moral. Então, muitos de nós trazem problemas sexuais de vidas passadas, erros, vícios, traumas, enfim, problemas que as leis humanas precisam enquadrar para facilitar o caminho evolutivo. Sim, temos leis que protegem a família, a mulher, a infância e a adolescência, mas ainda temos quem infringe essas leis. Somente quando começarmos a ser um planeta de regeneração, essas responsabilidades serão colocadas em prática, porque serão reais, dispensando assim a lei penal. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde, não amadurecimento no amor, né? Para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo consentimento das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. As uniões kármicas são permitidas para o aprimoramento dos seres envolvidos. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas, são unidas em comum. Então, não existe relacionamento complicado que não seja para dissolver karmas. E as responsabilidades pela existência dessa união é feita em comum acordo. André Luiz nos deu exemplos de casamento onde os dois deveriam retomar dores, traumas, abandonos. E também nos deu exemplos de casamentos onde um dos envolvidos renunciou do que já poderia desfrutar para ajudar o outro em seu karma. Mas mesmo assim, houve um acerto entre os dois para que isso acontecesse. No livro Renúncia, Emmanuel também dá um exemplo, né, de, como diz o nome, né, de renúncia de alguém em detrimento da outra pessoa a quem ela gostava muito e quis ajudar no resgate do karma dessa pessoa. Bom, assim, Emmanuel termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.